Meus irmãos, eu quero cumprimentar a vocês com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar a sua assento, por favor. A minha palavra a vocês é de gratidão pela oportunidade de poder servir ao seu coração com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Obrigado a gentileza do convite. Carlinhos, Deus abençoe. Muito obrigado mesmo pelo prazer de alcançar o seu coração com aquilo que Deus tem alcançado no meu coração. Minha palavra a vocês é de gratidão. Obrigado aos obreiros, obrigado pelo carinho. Deus tem trago um texto ao meu coração, como costume de vocês. Coloque-se em pé para a gente poder ler. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Vou querer. Atos capítulo 12. O versículo é o 2. Atos capítulo 12, versículo 2 e o versículo 5. E matou a espada Tiago, irmão de João. E matou a espada a Tiago, irmão de João. E matou a Tiago, a espada, irmão de João. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 2. E matou a espada a Tiago, irmão de João. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia! Vou ler mais uma vez. Matou a espada, irmão de João. Pedro, porém, era guardado na prisão e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pode se assentar, por favor. Isso aqui é tempo de Herodes. É o tempo do exercício político de Herodes. O tempo em que ele delega poder de execução a homens que estão em pleno serviço a seu governo. Esses homens recebem poder da parte de Herodes para que esse poder em exercício, o fim desse poder, não é fim de término, mas é fim de execução. Eles estão recebendo poder da parte do governo de Herodes, vindo de Herodes, para vir de encontro à igreja a fim de maltratá-la. Então esse é o cenário. O tempo é tempo de Herodes. É o tempo em que ele delega poder a homens que de fato estão em pleno exercício de atividade ao seu governo, e estes homens, uma vez recebendo o poder da parte de Herodes,
eles precisam executar esse poder de encontro à igreja a fim de maltratá-la. O que me incomoda, de certo ponto, é saber que a igreja tem dono. A igreja tem dono, mas o dono da igreja não faz absolutamente nada para tentar mudar o quadro que a igreja passou a viver. E isso gera um desconforto no meu coração, eu não sei no seu. Porque a igreja tem dono e o dono da igreja não vai fazer absolutamente nada para tentar mudar o quadro que a igreja passou a viver. A igreja está sendo maltratada e Deus não faz absolutamente nada para mudar esse quadro de maus tratos. Na verdade é porque Ele quer que a igreja entenda que tempo que a igreja está vivendo. Mesmo Ele não fazendo o que a igreja quer que Ele faça, Ele não deixou de ser o dono dela. Ele continua sendo o dono da igreja, não fazendo aquilo que a igreja quer que Ele faça. Porque a igreja não detém o domínio absoluto do divino. A igreja não controla Deus. Mesmo Deus não fazendo o que a igreja quer, Ele continua sendo o dono dela. O problema é a minha relação com Deus que muda, porque eu quero que Ele faça algumas coisas e Ele não está fazendo. Porque a minha relação com Deus está baseada naquilo que Ele faz, não com aquilo que Ele é. Então, se eu me relaciono com Deus por aquilo que Ele faz por mim, eu tenho que rever o meu relacionamento. Está raso demais. Eu não posso me relacionar com Deus por aquilo que Ele possivelmente pode fazer. Se Ele não fizer, o relacionamento acaba. Porque eu quero um Deus que pode abrir portas. Se Ele não abrir, eu não me relaciono com Ele. Deixa eu lhe falar uma coisa que de repente vai te escandalizar. E se te escandalizar, depois do culto você me procura. Deus não é obrigado a fazer nada que, de certa forma, o que Ele vai fazer vai causar em nós uma impressão de que de fato Ele é. Criou-se uma ideia de que Deus é Deus que abre portas. Se Ele não abrir, Ele continua sendo não abrindo. Deus não precisa abrir uma porta para provar para ninguém que Ele é um Deus que abre porta. Ele é um Deus que abre porta não abrindo. O problema é que criou uma imagem na minha cabeça de que Deus é Deus que abre porta. Se Ele não abrir, Ele não é Deus. Então a minha relação com Ele está baseada naquilo que Ele faz, não naquilo que Ele é. E eu desconheço quem Ele é pelo fato de me relacionar com aquilo que Ele faz. Então, na verdade, eu venho me distanciando de quem de fato Ele é por aquilo que eu tenho vivido da parte dEle. Então, aquilo que eu vivo vindo de Deus pode me afastar dEle. Porque eu me relaciono com aquilo que sai dEle, não com aquilo que Ele é para mim. Eu só me relaciono com Deus que cura. Se Ele não curar, eu quebro o relacionamento e vou para outro. Então, a vida tem sido assim. A gente tem se relacionado com Deus por aquilo que Deus faz. Na verdade, ensinaram isso para a gente, precisa rever o que a gente aprendeu. Temos aqui doutrinar vocês nem pastor para isso. Mas a gente precisa rever o nosso relacionamento com Deus, está muito raso. A igreja está passando por um processo complicadíssimo e o dono da igreja não faz absolutamente nada para mudar o quadro dela. Ele deixou de ser dono porque ele não está fazendo aquilo que a igreja quer que ele faça? Não. Ele só quer que a igreja entenda que tempo que a igreja vive. Porque a igreja está passando pelo tempo de Herodes. Ela não vive o tempo de Herodes. Quem tem que colocar a cabeça no lugar sou eu e você. Que tempo você vive e o tempo que você passa. Eu não quero complicar a tua cabeça, mas para fazer você pensar mesmo. Porque o tempo que se passa não é o tempo que se vive. Você passa por um tempo, mas vive outro. A igreja está passando pelo processo de maus tratos, mas a igreja não vive o tempo de maus tratos. A igreja passa pelo tempo de Herodes, mas não vive nele. A igreja vive o tempo daquele que é dono dela. Aí eu pergunto e você me responde. Herodes terminou e a igreja está onde? Porque o tempo de Herodes é um tempo que passa. E o tempo da igreja? Então quem tem que pensar, por que Deus não está fazendo o que eu quero? Ele quer que você pense em que tempo você vive e o tempo que você passa. Não é o tempo de choro, não é o tempo que eu vivo, é o tempo que eu passo. O tempo de transtorno é o tempo que eu passo, não é o tempo que eu vivo. Porque eu vivo o tempo daquele que é meu dono. Eu passo por esse tempo.
O tempo é de choro, é um tempo que passa. O tempo de lamúria é um tempo que passa. O tempo de desespero é um tempo que passa. O tempo de desequilíbrio é um tempo que passa. Agora o tempo que eu vivo está muito além do que eu estou passando. Eu sei que isso que eu estou vivendo é um tempo, e o tempo passa. Mas o tempo da igreja não passa. É autoexistente. Então o tempo de Herodes é um tempo que tem começo e tem fim, e ele precisa fazer valer o tempo que é dele. Então ele vai vir maltratar a igreja. A igreja está sendo maltratada. E a igreja tem dono. Mas o dono da igreja não muda. E aí a sua relação com Deus tem mudado por causa disso. Porque você quer que Deus faça alguma coisa que Ele não está fazendo. Aí você fica de bico porque Deus não está fazendo o que você quer. Aí a gente vai orar. Depois eu vou entrar nesse aspecto. A gente vai orar achando que a minha oração é capaz de fazer Deus fazer aquilo que Ele não quer. Porque disseram para mim que a minha oração move Deus. Se a minha oração um dia mover Deus, eu não quero mais servi-lo. Escandalizei agora. Se o dia que essa oração mover esse Deus, muda de Deus. Porque Deus não entra numa caixa de oração e é manipulado por aquilo que a gente diz a respeito dele. A igreja está sendo maltratada e isso vai causar um alvoroço com os judeus. Olha a ironia. Os judeus vão ficar felizes porque a igreja está sendo maltratada. Os judeus vão ficar felizes porque a igreja está sendo maltratada. Só que o tempo de Herodes é um tempo político. Diga político. Jesus me guarda. É um tempo político. Então quando ele vai maltratar a igreja, ele ganha o coração do povo. E o povo automaticamente, em seu êxtase de felicidade, essa felicidade vai chegar ao coração de Herodes como combustível. Ele, por ser um político, é tudo que ele quer, o coração do povo. Então ele descobriu que ferindo a igreja ele tem um povo. Batendo na igreja ele tem um povo. Só quem está feliz é o judeu. É para fazer você pensar mesmo. Quem está feliz é o judeu. Eles estão felizes. Por quê? Porque a igreja está sendo maltratada. Então felicidade é felicidade em qualquer lugar. Felicidade não muda. O problema é a base dela. Qual é a motivação da felicidade? É isso que é o problema. Você vê todos rindo, você diz que todos estão felizes. Mas qual é a base dessa felicidade? O equívoco está na base, não é no sorriso. Sorrir, todo mundo sorri igual. Mas o que está gerando aquela felicidade? O que gera aquela felicidade está totalmente equivocado. É ver a igreja ser maltratada. Então não se encante com muita felicidade por aí. Tem gente que a base da felicidade é ver você ser maltratado. E a gente vai se encantando com o sorriso de tanta gente, mas a base está totalmente contradita. O real motivo, a razão pela qual eles estão felizes é ver a igreja ser maltratada. E isso chega ao coração de Herodes como combustível. Em vez dele terminar o maltrato por aqui, ele vai ao ápice da sua loucura. Ele vai mandar prender Tiago. Ele prende Tiago para matar Tiago agora. E é isso que vai acontecer. Ele agora só não vai maltratar a igreja. Ele vai pegar um membro da igreja e vai matar. Tiago agora está sendo morto pela espada de Herodes. Você imagina o que causa isso no meio do povo. Não é só felicidade. Agora é grito, é fogos, é aplauso, é pulo, é dança na rua. Isso gera o coração do povo se voltar ao coração de Herodes. Herodes agora tem de fato o coração do povo, ele gosta disso. Politicamente isso é bom para ele. Politicamente isso é bom para ele. Gente, guarda o que eu vou lhe dizer. Não tem na história da igreja, não tem ninguém que tocou na igreja que ficou bem para contar a história depois. A gente acha que Deus perdeu o controle, que estão fazendo o que estão fazendo com a igreja. A gente acha que Deus perdeu o controle.
Não ficou ninguém bem para contar a história, gente. Deus maravilhoso, aleluia. Eles estão achando que Deus não está nem aí para isso. A igreja tem dono. E o dono da igreja é chato com ela. Daqui a pouco acontece alguma coisa. A igreja está sendo maltratada. Agora Tiago é morto. Você imagina o que causa isso no coração de Herodes? A informação que chega é que os judeus estão na praça dando grito de festa. Você imagina o que gerou isso no coração de Herodes? Ele agora vai no pico do seu desequilíbrio. Ele vai mandar prender Pedro. Ele vai mandar prender Pedro para matar Pedro agora. Matar Pedro que hora? Matar Pedro que horas? É para você esquecer do pregador e não esquecer da mensagem. Matar Pedro que horas? Pedro vai morrer agora. Pedro foi preso para morrer agora. Só que alguém vai no ouvido de Herodes e diz assim: é Páscoa. E Herodes é muito religioso para matar alguém na Páscoa. Ele, por ser alguém que liturgicamente é muito religioso, vai aderir à ideia de que pelo fato de ser Páscoa ele não pode sujar a mão dele de sangue. Ele vai seguir a palavra que deram para ele pelo fato de ser Páscoa. Ele não pode de maneira alguma se envolver num cenário como esse, de matar alguém. Ele vai assinar um decreto dizendo: depois da Páscoa Pedro morre. O que eu disse? Mais uma vez? Depois da Páscoa, Pedro morre. Era tudo que a igreja precisava. É tudo que a igreja precisava, Carlos. Tudo que a igreja precisava de tempo para orar. Vou repetir para você. Aleluia. É tudo que a igreja precisava de tempo para orar. Desculpa, não é carro. Deus está dando tempo para a igreja. E a igreja precisa despertar para esse tempo. Deus está dando tempo para a igreja orar. Esse é o tempo da igreja. Não é o tempo da igreja botar a cara lá fora, estender uma cortina escrita de vermelho protesto. A igreja precisa entender que tempo que ela está vivendo. É tempo de orar. Não é tempo de briga, é tempo de orar. Não é tempo de protestar, é tempo de orar. Quer protestar, protesta contra você. Protesta contra o teu coração, protesta contra a tua alma. Deus está dando tempo para a igreja precisa entender que o tempo é de oração. A gente precisa entender que tempo é esse. A igreja entende que o tempo é para orar, a igreja vai se reunir dentro da casa da irmã Maria. Tem irmã Maria aqui? Toda igreja tem Maria. Cadê a irmã Maria? Irmã Maria. A igreja vai se reunir na casa da irmã Maria. A casa da irmã Maria é uma casa muito grande, mas é uma casa simples. A casa da irmã Maria é uma casa muito grande. Para caber 100 a 120 pessoas, a casa é grande, mas é uma casa simples. É cercada por uma cerca de ripa. O pátio é um pátio muito grande. Só a título de curiosidade, se você entender agora, amém. Se você não entender, daqui a não sei quanto tempo eu volto aqui e te explico. Só a título de curiosidade, a casa da irmã Maria é a casa do Pentecoste. Você não entendeu, deixa pra lá. A igreja vai para ir na casa da irmã Maria para orar. O alvo da oração é Pedro, mas a motivação é Deus. Oh, aleluia! É distinto motivação e alvo. Eu não oro porque a motivação é Pedro. Eu oro porque a motivação é Deus. Aleluia! O alvo é Pedro. Eu direciono a oração para Pedro, mas o meu coração está em Deus. A motivação que gera em mim o desejo de orar não é porque eu quero uma porta aberta. É Deus. Aí é que mora o problema.
Porque a gente ora porque queremos ter. A gente não ora porque queremos ser. A oração não é porque você precisa ter. A oração é porque você precisa ser. Pare de orar querendo uma porta, seja uma. Pare de orar querendo uma cura, seja agente de uma. Você precisa entender que ao longo da vida cristã, se você está orando porque precisa ter, você está desqualificado porque você não é. O que qualifica o indivíduo a ter aquilo que o coração dele quer é quando ele se torna aquilo que Deus quer que ele seja. E a única ferramenta que faz com que eu seja aquilo que Deus quer é a oração. A oração lapida o meu caráter. A oração adorna a minha vida. A oração me prepara para aquilo que Deus já preparou. Meu Deus. A maior ausência daquilo que não chegou ainda na tua vida é porque você não está preparado para receber aquilo que preparado já está. Não é Deus que está demorando, é você que está demorando no processo de se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Na verdade, já está tudo pronto, já está preparado. É você que não está. A gente perde muito tempo fazendo tanta coisa, menos orando. E a gente é capaz de dizer que passa 2 horas de joelho, mas logo levanta quando termina. A nossa relação com Deus é um monólogo, não é um diálogo. Você é capaz de passar 1 hora de joelho e termina, você levanta e vai fazer suas coisas. Você não consegue dar 10 minutos de silêncio para ouvir ele falar. Você até passa 1 hora, mas aonde só você fala. Você passa o dia inteiro orando, mas só você fala. Isso é monólogo. Isso não é diálogo. Deixa eu te falar uma coisa, nem todo mundo que passa 4 horas, 7 horas, 10 horas, 24 horas de joelho tem uma vida de oração. Passar tempo em oração não quer dizer que você tem uma vida. Tem gente que passa o dia inteiro sem dobrar o joelho, mas tem uma vida de oração. A vida de oração é com base naquilo que você sente o prazer de falar com Deus. Independente se está bom, se está ruim, se fechou, se não tem, se está doente, se não está, o teu prazer está em Deus. Se Deus curar, como diz o filósofo Delino Massal, Ele é Deus. Se não curar, também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, também é Deus. Porque o que me motiva é Deus. Eu não oro porque a porta fechou, eu oro porque eu quero Deus. Eu não oro porque o diagnóstico que o médico me deu é totalmente contraditório ao que eu queria. Eu oro porque eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Eu necessito Deus. É isso, gente. Me ensinaram tudo errado. Aleluia. A igreja vai para mim na casa da irmã Maria orar. Orar porque ama. Orar porque tem desejo. Orar porque tem prazer de ouvir a voz dele. Aleluia. Orar para senti-lo. Glória a Deus. Orar para tê-lo. Aleluia. Não tem pressa. É oração sem barganha. É oração sem troca. Glória a Deus. Aleluia. A gente acha que a nossa oração vai colocar uma rédea em Deus e fazer com que ele seja manipulado na direção que a gente quer. Achando que Deus ele se encaixa naquela vidinha de oração medíocre que a gente leva. E que ele é obrigado a fazer porque a gente fez um propósito de 24 horas. Que eu estou em jejum já 48 horas. Deus tem que fazer. Que isso, gente? Que tipo de relação é essa que a gente está tendo com Deus? A gente precisa rever as nossas motivações. Está totalmente errada. A gente é capaz de fazer propósito um atrás do outro, se distanciar do verdadeiro propósito, que é Ele. Aleluia. A igreja está lá, o alvo é Pedro, mas a igreja está com prazer de orar. A igreja vai orando. Não cansa, não tem pressa, não tem troca, não tem barganha. Eu estou toda arrepiada. A igreja está orando, de repente. Essas coisas de Deus é impressionante. Deus é esquisito. Deus é esquisito. É esquisitíssimo. Porque a igreja está orando na casa da irmã Maria. Deus acabou de entrar na prisão de Pedro.
Vou repetir. A igreja está orando na casa da irmã Maria e Deus entrou na prisão de Pedro. Você acha isso normal ou não? Porque me ensinaram que Deus tem que se manifestar quando eu estou orando. Ele tem que se manifestar aqui, afinal de contas aqui tem gente santa. Deus se manifesta onde Ele quer. Ele vai onde Ele quer, Ele entra onde Ele quer, Ele faz o que Ele quer, é Deus. E nossa responsabilidade é orar. A igreja está orando e Deus acabou de entrar na prisão de Pedro. Mas olha como é que Deus é esquisito. A igreja não sabe que Deus entrou na prisão de Pedro. Deus acabou de entrar no território do adversário da igreja e nem o adversário sabe que Deus está lá. Para a igreja não tem resposta e no terreno do adversário está tudo em silêncio. Eu quero que você entenda isso. Ele se manifestou na prisão, mas Ele não quer que ninguém perceba. Isso é Deus. Ele é capaz de se manifestar aqui e ninguém se arrepiar, porque Ele não quer. Ai, me arrepiei, Deus está aqui. Pode ser. Eu não senti nada durante o culto na laje. Aí Deus não está? Oh, glória! Tanto para a igreja, Deus está em silêncio, quanto para o adversário, Deus está em silêncio. Deus está trabalhando em silêncio. Tanto pela igreja, quanto no terreno do adversário. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Deus está em silêncio para a igreja e Deus também está em silêncio no terreno do adversário. Aí você vai dizer para mim que vai parar de orar porque não está vendo nada. Você não ora porque quer ver Deus agindo. Na verdade, você nunca vai ver Deus agindo. Porque o dia que você vê Deus agindo, não é Ele que fez. Porque todo o processo que Ele faz é mistério. Ele só mostra depois que Ele fez. Ele não revela o processo. Isso é obra dEle. Ele não se revela no processo. Ninguém sabe como Ele faz. A porta abriu. Me explica como abriu. Curou como? Me explica. O dia que você explicar alguma coisa que Deus fez, acredite, não foi Ele. Não porque a porta estava assim, de repente chegou, não se explica. É melhor você falar que até hoje você não entende por que você está vivendo o que você está vivendo. Não, Deus fez porque eu passei aquele tempo, vocês vão falar que eu sou desviado, fala a verdade. Estou pregando contra, né? Não porque Deus fez, porque eu fiz. Vê se você não lembra de alguém que faz isso. Não, Deus fez porque eu. Ai, minha cabeça vai aonde? Aonde? Não, eu paguei preço. Coitado. Eu paguei preço para ter o que eu tenho. Aonde, moço? Aonde que você pagou preço? Você não sabe o que é preço, nem eu. Eu para estar aqui falando para você, eu já perdi 2 filhos, um no meu colo. Vai dizer que eu paguei preço para estar aqui? Eu só estou aqui porque causa graça. Isso não é obra minha, isso não é obra sua. Você só está aqui nesse ambiente que o Brasil conhece vocês. Olha a obra da graça. Não é porque alguém bonzinho decidiu fazer um culto na laje. Olha que coisa linda. Não, gente, isso aqui é graça. Graça, obra dele, exclusivo dele. Se alguém quiser tirar isso dele, acaba o culto na laje. Aleluia! Deus maravilhoso, aleluia! Olha pra cá. Oh, aleluia! Deus acabou de entrar na prisão de Pedro. E o texto diz que ele se manifestou. Como é que ele se manifesta e ninguém percebe? Porque ele quer. Maravilhoso, aleluia! Ele quer. Ele está dentro do terreno do adversário e a guerra não sabe. Ele acabou de se manifestar na prisão de Pedro. Ele vai tocar na ilharda de Pedro. Ele vai tocar na ilharda e vai dizer assim: acorda. Está escrito aí. Nem a igreja sabe que eu estou aqui. E nem o adversário sabe. Então fica quieto. Fala nada. Levanta.
Aí é loucura. Tem crente louco aqui não? Tem mesmo? Não, eu só acredito em algumas coisas porque está aqui. Se não tivesse aqui, eu não acreditava, não. Pedro está preso na prisão, diga preso. Acorrentado por 2 homens. Pedro está acorrentado. Pés e mãos em 2 homens. Na frente da grade aqui tem mais 2 homens. Na outra, mais 2. Na outra, mais 2. E no final, portão de bronze. É perigoso, Pedro, né? Ele está aqui, deitado, acorrentado por 2 homens. Aí vem Deus, se manifesta, tem que tocar, porque nem Pedro sabe que Deus está ali. Pedro só acorda depois que Deus toca. Deus vai tocar e vai dizer assim, levanta. Deus não vai pegar Pedro para levantar. Deus vai dizer, levanta. Quando Pedro vai levantar, aí tem que ser crente para acreditar num troço desse. Quando Pedro se levanta, o texto diz que as algemas dos pés e das mãos caíram. É simples? Para mim não. Porque as algemas dos pés e das mãos caíram e os homens continuam dormindo. Aí ele vai dizer assim, bota a sandália, veste a roupa e veste a capa. Só que a igreja está orando e não sabe que Deus já entrou. Deus já tocou. As algemas já soltaram. Só a prisão que não está aberta ainda. Eu não tenho jeito de profeta, eu não tenho cara de profeta, eu sei disso. Eu levo uma vida de profeta. Você não tem noção. Você não tem noção do que Deus já começou a fazer. Você não sabe, nem profeta não vai dizer, você não vai sonhar, não vai ter revelação, é segredo. Mas Deus está agindo para lhe dar resposta. Ura calamahaya. Tem uma resposta a caminho. Laço de cominêntria. Glória. 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 Eu não sei para que essa palavra tem uma resposta vindo.
Deus entrou na prisão de Pedro, Aleluia. mandou ele levantar, calçar a sandália. Vestir a roupa, colocar a túnica. E ele vai dizer assim para Pedro: me segue. Me segue. É isso que Deus fala com Pedro: me segue. Diga, me segue. Diga mais alto: me segue. É isso que Deus está dizendo para Pedro: me segue. Qual é a definição de me segue? Pisa onde eu piso. Qual é o resultado? Você passa por onde eu passo. Aleluia. Nunca se esqueça disso. Se submeter aonde Deus pisar, fará com que você entre em lugares que Ele está entrando. Por isso que Ele diz para Pedro: me segue. Se você pisar onde eu estou pisando, você passa por onde eu vou passar. Deus começa a sair da prisão de Pedro. Deus começou a sair. Diga: sair. Só que é Deus que está saindo. E Deus é Deus. Deus passou pela grade. Só que aí vem Pedro atrás, pisando onde Deus está pisando. Fala a verdade, você continua a andar ou você para? Deus passou pela grade. E Pedro? Pisa onde eu piso, que você passa por onde eu passo. Deus passou pela grade, só que vem Pedro atrás. E Pedro? Na medida que Pedro vem andando aonde Deus está andando, Pedro passa pela grade, mas Pedro continua andando. Mas e agora? Eu vi Deus passar pela grade. E eu? Eu preciso entender. Se eu pisar onde ele pisou, eu vou passar por onde ele passou. Quando Pedro vai se aproximando da grade, é a Bíblia que diz: e a porta abriu por si. Está cheio de cadeado, mas a porta abriu por si. Está cheio de tranca, mas a porta abriu por si. Mas Pedro não tem chave, mas tem a presença. Se submeter aonde Deus pisa é você carregar a presença. E quem carrega a presença, a porta abre por si. Não tem cadeado, não tem tranca, não tem ferrolho, não tem corrente. A porta abriu por si. Pedro continua andando. Tem uma outra grade. Deus passa da grade também. Aí vem Pedro. A primeira porta me deu experiência, agora eu vou embora. Ele vem andando, quando ele se aproxima da porta, a porta abriu por si de novo. Aí tem a terceira, abriu por si. Lá na saída tem um portão de bronze. Deus passa pelo portão de bronze e vem Pedro atrás. Quando ele se aproxima diante do portão de bronze, o portão abriu por si. Isso é a presença. O portão fecha, Pedro está lá fora, daqui a pouco cadê Deus? Sumiu. Pedro está sozinho lá fora e o texto dizia: achava-se um sonho. Ele pensava que era um sonho. Para onde Pedro vai? Pedro está solto. Para onde ele vai? Casa da irmã Maria. Tanto lugar para Pedro ir, ele vai para dentro da casa da irmã Maria. Posso te falar o que é isso, não? Quando você desenvolve uma vida de oração, você não precisa sair por aí atrás de Pedro. Vou repetir. Quando você desenvolve uma vida de oração, você não precisa sair por aí correndo atrás de Pedro. É Pedro que vem na tua casa. Você não precisa sair por aí atrás de Pedro, querendo Pedro e pega Pedro e... Não. O ambiente de oração passa a ser um endereço que Deus sempre vai revelar para surpreender o teu coração.
Pedro podia ir para qualquer outra casa, mas ele decidiu ir para a casa da irmã Maria. Deus está no controle. Pedro vai para a casa da irmã Maria. Ele vai chegando perto da casa da irmã Maria, tem uma cerca ao redor da casa da irmã Maria. E do portão até a porta principal que dá acesso à casa, tem um pátio enorme. Pedro vem andando e de repente ele para dentro da cerca. Eu me lembro, eu passava meus finais de ano quando era pequeno em Magé. E a casa da minha avó era uma casa cercada por cerca. Minha bisa. E tinha uma madeira é uma ripa. Sabe? Portão de ripa. Lembra o portão de ripa que você colocava uma ripinha assim que você abria? Lembra disso? Não lembra não, né? Você só não quer se manifestar, mas você lembra. Porque sabe que vai denunciar um pouquinho dessa idade. Eu não sou tão novo assim. A casa cercada, cerquinha de ripa, e tem um portão de ripa. E Pedro vem. Quando Pedro chega diante do portão, ele chega diante do portão, fechado. Ele chega diante do portão de ripa, não abre. Deus trata da gente. Ah, peraí! A grade abriu! A segunda grade abriu! A terceira grade abriu! O portão de bronze abriu! Por que esse não abre? É Deus baixando a bola da gente. É pra gente entender que não é a gente que faz. Não é porque você ora, não é porque você é bom, não é porque você consagra, não é nada disso. Não é nada disso. Ele de vez em quando ele abaixa a nossa bola e diz assim, não é você não, filha. Tá, e o portão de ripa vai abrir? Não vai. Bate. E tem que bater, mas tem que espancar para ver se alguém lá de dentro da casa vai te ouvir. Se ninguém te ouvir, meu irmão, fique batendo. Não, mas eu tenho a presença. Você continua tendo. Mas o portão de ripa não vai abrir. Não, mas eu tenho a graça. Tá. Você continua engraçado. Mas o portão de ripa não vai abrir. Não, mas eu consagrei. Ah, tá. Vou falar que eu sou desviado. Você vai ver. Trouxe um batista. Eu já falei em língua aqui, você sabe que eu gosto do mundo. Vamos pra cá. Não, é porque eu fiquei, fechei no quarto, tranquei. Eu tô cheio da graça. Tá. Bate no portão. Não tem que bater. Não tem. Não é você que abre, filho. Não é você que faz. Eu abri a primeira grade, a segunda, a terceira. Eu abri o portão de bronze, mas esse eu não quero. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você se submeta a isso. Entenda que não é você, não sou eu. Bate, Pedro vai ter que bater. E bate. Imagina uma casa com 100 pessoas orando pentecostal. Se alguém ouvir, se não ouvir, vai ter que esperar, irmão. Bate. Chuta, dá com a cabeça no portão. Fala o que você quiser. Pular cerca você não pode. Arrombar o portão também não. Pedro começa a entender. Tem que bater. Alguém lá de dentro. Cadê os jovens? Tem jovem aqui? Tem não? Que jovem, juventude murcha. Tem jovem aqui? Tem jovem aqui? Aleluia. Ah, pra você ficar com vergonha. Cadê os adultos? Faz barulho. Ah, tá mal pra tu, hein? Só os jovens, levanta a mão. Não, mas é jovem mesmo. Não, eu tenho 50 anos, sou jovem. Não é pra você não. Foi jovem mesmo. 13, 14, 15. Ah, com esse cabelo branco, você é jovem onde? 20 anos, 18, 14. Tem aí? Tem? Então essa palavra é para vocês.
25, cadê 25? 25, você? 18, pronto, é pra vocês, nem pra mim é. Eu já passei dos INTA. Uma menina chamada Rod. Alguns teólogos vão dizer que ela tem de 14 a 17 anos de idade. É uma jovem que no meio da oração ela ouve a voz de Pedro e entende que aquela voz é de Pedro. Ela tem discernimento, porque a oração faz isso. Ela torna a gente sensível. Você pode não ver, mas você passa a conhecer. O que ela faz? Ela vai lá para atender, porque o cara está espancando o portão. Ele quer entrar. Mas eu vim perguntar a você, o que uma jovem de 17 anos, 18 anos, 14 anos de idade está fazendo dentro da casa da irmã Maria? Glória a Deus. Pô, tem tanto baile bacana para ir. Tanta gente boa para namorar. Cada semana com um namorado, não é bom não? Tanta coisa boa para curtir, dar uma volta, ficar na noite, chegar de madrugada em casa. Chegar chapado, doidão, e pai pra cama. Coisa boa. 2, 4 bailes por dia. Na rua. Sem regra, sem princípio, sem base. Dando do próprio nariz. Sem mãe perturbando, sem pai no pé. Livre e solto. Afinal de contas, eu tenho 17 anos. Eu já fiz até 18, eu estou livre. O que uma jovem está fazendo dentro da casa da irmã Maria, gente? O que essa jovem está fazendo dentro da casa da irmã Maria? O que você está fazendo aqui? Você tem 18 anos. Você tem 25. O que vocês estão fazendo aqui, na boa? Isso aqui não é para vocês, não. Tanta coisa boa você fazer lá fora, está fazendo o que aqui nessa laje, gente? A maior experiência de Rod vem agora. Porque ela descobriu o que é a oração. Aleluia. Ela está dentro da casa da irmã Maria orando. Está todo mundo lá fora trocando de namorado e ela está dentro da casa da irmã Maria orando. As amiguinhas passam na porta da casa dela e dizem, ei, vamos. Não vou. Eu descobri o que é orar. Não foi o pastor da igreja que abriu a porta. Não foi a dirigente do ciclo de oração que abriu a porta. Não foi o obreiro mais antigo daquela igreja que abriu a porta. A maior experiência Deus decidiu dar a uma jovem. Para fazer com que vocês entendam, que a gente entenda, que as nossas maiores experiências estão em levar uma vida de oração. A sua maior experiência é quando você decidir entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, quando você decidir desenvolver uma vida de oração. A sua maior experiência, são as maiores experiências da vida cristã, é quando você decidir orar. Essa menina vai dar um ensinamento para a gente que me deixa de boca aberta. Ela vai para abrir a porta, ela vai para abrir, mas ela está tão anestesiada que ela decide não abrir a porta. O texto diz que ela voltou para o lugar da oração. Para ensinar para a gente que independentemente do resultado da vida de oração que você leva, o resultado não pode fazer com que você desista de orar. Porque você não é movido a resultado, você é movido a Deus. Pedro está na porta, ela vai para abrir, mas ela não abre, ela volta para o lugar de oração. E é impressionante como no lugar de oração tem gentes tão distintas. Quando ela volta para o lugar para orar, o povo que está orando vai dizer assim, quem é? Ela vai dizer, é Pedro. Eita glória! Você é louca. Está escrito aqui, depois você lê. Você está fora de si. Como é que pode você estar orando para que Pedro seja solto e não acredita? Olha aí. É possível que aqui tem uma gente que acredita tanto no que ora e outros está simplesmente no automático orando, mas não acredita em mais nada. Só que o resultado vem para ambas as classes. Para quem acredita e para quem deixou de acreditar. Quem lá fora é Pedro. Não é não. É o anjo dele.
Gente, Pedro foi solto, sim ou não? Sim. Foi solto, sim ou não? Sim. Eu vou fazer uma pergunta e você me responde o mais rápido possível. O mais rápido possível. Lembra do começo da mensagem, não? Sim. Quem matou Tiago? Quem matou Tiago? Quem matou Tiago? Vai alto. Quem matou Tiago? E se eu te falar que foi a igreja, você acredita? Quem matou Tiago? Foi a igreja. Porque tanto Tiago quanto Pedro fazem parte da mesma comunidade. Meu Deus. A pergunta que eu fiz lendo o texto é onde a igreja estava quando Tiago foi preso. Só que Deus não perde o controle. Pelo fato de ser Páscoa, Deus está dando tempo para a igreja entender. Perdeu Tiago, vai perder Pedro? Você já chorou por Tiago, você já entrou em luto por Tiago, você já sofreu por Tiago. Meu Deus! Agora vai perder Pedro da mesma maneira? Aonde a igreja estava quando Tiago foi preso? Fazendo alguma coisa que eu não sei. De repente preocupado com as suas construções, com os seus CNPJs, com as suas entradas e saídas. De repente estava preocupado com um terreno que tem que quitar, com uma garagem que tem que aumentar, com carros que tem que todo mundo ter, com seus prédios, com as suas construções, com os salários, com dízimos, com ofertas. A igreja estava preocupada em ter 2, 3, 4, 10 CNPJ. Compraram algumas coisas com 70% de desconto, porque o CNPJ dá permissão nisso. Enquanto isso, o Tiago está sendo preso e vai morrer. Mas a igreja está muito preocupada com o seu próprio umbigo. A igreja está muito preocupada com os seus papéis, com as suas assinaturas. Quem coloca, quem tira, quem vai, quem envia, o que tem, o que toma posse, o que arranca dos outros, é tudo muito preocupante. Enquanto isso, Tiago foi morto. Deus que não perde o controle, está dando tempo para a igreja despertar. Vai perder Pedro como perdeu Tiago ou vai se colocar para orar? Se a igreja orasse na mesma intensidade por Tiago como orou por Pedro, Deus é o mesmo. Deus livraria Tiago da mesma maneira. Porque quando você ora por alguma coisa, você cobre. Quando você deixa de orar, você descobre. Na proporção que você deixou de orar, você descobre. Isso fica vulnerável ao ataque do maligno. Quando você ora, não tem como o inimigo tocar. Terminando a Páscoa, Pedro morre. Terminou a Páscoa, foi uma comitiva para pregar Pedro. Cadê ele? Cadê ele? Vocês estavam presos com Pedro numa corrente? Cadê ele? Não sei. A porta está fechada, as grades estão fechadas, está tudo fechado. Cadê ele? Como é que ele saiu daqui? Aleluia, Deus. Eu vim aqui te incentivar. Eu não vim aqui dizer que você não ora. Eu vim só dizer que você está no caminho certo. Acredite nisso, gente, em oração. Meu primeiro filho morreu no meu colo. Em 2007, esqueceram a placenta, toda a placenta dentro da minha esposa. Meu filho morreu no meu colo, a placenta ficou dentro dela. Para tirar aquela criança do meu colo depois que deu óbito, dizem que foi uma dificuldade muito grande, eu não lembro de nada, porque eu sorteio. Viemos para casa, minha esposa começou a ficar muito inchada. E descobrimos que a placenta estava dentro dela e já tinha apodrecido tudo. Trompa, ovário, útero. Tudo virou uma pasta só. Demos entrada numa clínica e o médico falou assim, me chamou no canto e falou assim, o quadro da sua esposa é muito delicado. A gente não tem muita coisa para fazer. Ela está absolutamente podre por dentro. Se eu fizer uma coletagem, eu a mato. Se eu fizer uma cesárea, eu a mato. Não tem muito o que fazer. Eu trouxe esse papel aqui de responsabilidade para você assinar e tirar ela daqui de dentro, porque ela não pode morrer dentro desse hospital. Ela tem 35 dias de vida, no máximo.
Eu, de maneira muito surtado ainda, eu fui lá, assinei o papel, peguei, fui embora para casa, peguei um táxi, fui embora para casa. Isso foi numa segunda-feira, finalzinho da tarde, quando a gente está indo em direção à casa, minha esposa olhou para mim e falou assim: filho, ela não sabia do laudo que eu tinha assinado, do termo de responsabilidade. Ela olhou para mim assim e falou: seu filho, liga para a irmã Marilza. Aleluia. A irmã Marilza é a dirigente do Círculo de Oração. Liga para a irmã Marilza, pede para ela vir fazer um jejum aqui em casa amanhã. Liguei para a irmã Marilza e falei: irmã Marilza, tudo bem? Meu filho, como é que vocês estão? Eu falei: só pessoalmente eu consigo falar com você. Vem entregar um jejum aqui em casa amanhã? Claro, meu filho, eu vou convidar as irmãs e amanhã de manhã a gente está aí. Ela acabou comunicando-se com algumas dirigentes de oração do Rio de Janeiro e a minha casa virou literalmente uma casa de círculo de oração. Saiu um grupo e entrava o outro, saiu o outro, entrava outro, saiu o outro, entrava outro. A minha esposa tomou 34 mil miligramas de antibiótico. De 2 em 2, de 4 em 4, de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12 horas. Um prazo, um espaço de um remédio para o outro, não dá nem para você dormir. A gente não dormia. E ela chegava lá em casa, ungia o chão, e capeta sai, demônio sai, satanás sai, toma unção na minha cabeça, toma unção na Natália, ungiu a casa inteira, ungiu o condomínio, ungiu tudo. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira de manhã, mais um grupo chegou lá em casa. E na medida que tinha grupo orando, tinha outro grupo na cozinha fazendo uma sopa para ela, fazendo alguma coisa para a gente poder comer. Tinha outro grupo arrumando a casa, porque eu não tinha condição de fazer absolutamente nada, a não ser cuidar dele, dar remédio, só isso. Dar banho, cuidar. Minha cabeça estava 1000 por hora. Eu preocupado com aquilo que eu tinha assinado. O dia está passando, eu estou perdendo ela. Eu não tinha nem força para orar, gente. Eu falava com Deus aqui dentro, e as minhas falas com Deus aqui, é tão complicado de eu falar aqui para você, senão você vai se escandalizar. Eu falava coisas aqui tão terríveis, eu preocupado, porque Deus, há 10 meses atrás, disse no meio de tanta gente: eu vou te dar um filho, o nome do filho vai ser Samuel. Logo depois a minha esposa ficou grávida, e era menino, e era Samuel, e ele morreu no meu colo. Eu estava muito revoltado aqui dentro. Aí na quarta-feira, terminou, eu dei uma papo para ela, dei um banho, botei ela na cama, eu fui, dei uma cochilada assim no sofá, uma cochilada de 10, 20 minutos no máximo. Esse era o tempo que a gente cochilava de um remédio para o outro. De repente ela me deu um grito, quarta-feira, do quarto, e gritou, e aquele grito eu fiquei meio que desesperado, aquela coisa que você acorda, não sabe onde você está. E eu acordei e fui direto para o quarto, aquela mancha escura no chão, um cheiro horrível no quarto, em direção ao banheiro. Eu fui no banheiro, o banheiro todo sujo, e eu tirei a roupa dela, juntei, e dei um banho, desinfectei o quarto, o banheiro, e ela voltou para a cama, e eu comecei a ficar muito preocupado. Eu falei: o que está acontecendo com ela? Dei o remédio que tinha que dar, dei um suco que tinha que dar, e voltei para a sala para dar uma cochilada. De repente ela me grita de novo, já era noite, e aquilo mais uma vez, aquela cena horrível no quarto, em direção ao banheiro. Eu limpei o quarto, desinfectei tudo, dei banho nela, troquei a roupa. Mas aí ela não vai para a cama, ela olha para mim dizendo assim: filho, você está com fome? E eu estava com muita fome. Se você está com fome, filho? Eu falei: tô. Mas não se preocupa não. Eu: não, filho, eu vou fazer macarrão alho e óleo para você. Ô, glória! Eu falei: tá, e quando você faz o macarrão, eu vou tomar banho. Eu fui tomar banho, minha cabeça assim. Ela sentou à mesa comigo, eu comi o macarrão. Eu fui dar um beijo nela, e eu muito preocupado, porque eu sabia o que eu tinha assinado. Ela não sabia de nada. Eu cheguei perto dela, ela estava corada, ela estava queimando em febre. A Natália chegou a ficar com 45 graus de febre, por causa do estado dela. E muito inchada, andando. A minha esposa não estava conseguindo andar em casa, os pés, o joelho, era coxa, joelho e panturrilha e pera, parece que era tudo uma coisa só, infeccionada totalmente. Eu carregava ela no colo. Eu tive que botar mais um colchão em cima da cama para colocar ela melhor. Aquilo já estava me cansando demais, eu preocupado, porque o dia estava passando. Eu tinha assinado o raio de um laudo que eu não podia compartilhar com ninguém, e aquilo me doía sozinho. Aí ela entrou pro quarto, ela mesmo depois tomou um banho sozinha, se arrumou, e eu ficava na sala. Era o único lugar que eu conseguia dar uma cochilada. Eu deixava ela sozinha na cama, com espaço melhor,
e eu ficava perto dos remédios, todos os celulares, cada um tocava num horário, para não perder o horário, porque era antibiótico muito forte. De madrugada ela grita, mesma coisa, saiu de novo. Quinta-feira chegou o ciclo de oração lá em casa, teve que sair correndo, ela mesma saiu correndo do sofá e foi direto para o banheiro. E depois eu comecei a entender que ela estava começando a ser limpa. E daqui a pouco ela está bem. Na quinta-feira à noite eu lembrei de uma palavra que o médico me deu quando eu estava saindo. Ele me chamou no canto e falou assim: Rafael, sexta-feira eu estou de plantão aqui. Dá um jeito, traz Natália para cá, porque eu vou dar o meu jeito de conseguir internar ela de alguma maneira. Porque o quadro da sua esposa é muito complicado. Você vai perder ela. Eu falei, tá bom. Na quinta-feira à noite eu lembrei, virei para ela e falei assim: filho, o médico falou para a gente voltar lá amanhã. É dia de plantão. Ela é de Deus. Minha esposa é muito guerreira. Ela disse: é de Deus. Tá bom. A gente saiu de lá, eu saí na cadeira de roda. A maior dificuldade de botar ela dentro do táxi. A gente foi a pé, porque era perto o hospital. Quando a gente está entrando no estacionamento do hospital, quem está colocando o carro? Eu nunca vivi isso, gente. Eu só ouvi as pessoas contando. Quando o médico viu, falou: Natália, Rafael, me acompanha aqui. Foi entrando pelo hall da recepção, falou: tá comigo, ele tá comigo, que tinha que pagar a consulta. E eu tendo que catar moeda, pedindo dinheiro a amigos para ver se me emprestavam, porque as consultas eram muito caras. Remédio, uma caixa de um antibiótico com 2 comprimidos, que isso dava para um dia, era R$79. Ela tinha que tomar, sei lá quantas caixas ela teve que tomar. E eu catando moeda, na verdade eu não tinha nem como pagar aquela consulta. Eu ia pela palavra que ele tinha me dado. Então assim, ele botou de pra dentro, botou em cima da maca. Começou a ligar para os médicos que estavam de plantão com ele, porque aquilo virou notícia segunda-feira. Ele ficou sentido, porque ele teve que me dar um papel para o marido da mulher assinar, a mulher vai morrer. Ele ficou preocupado, e quando ele começou a fazer a tal da ultra lá, olhava para a tela e chamou um médico e falou: esse aqui é o quadro dela segunda-feira. Ela estava escura assim, totalmente podre por dentro. Está vendo? E todo mundo assim, eu quieto na minha, não estou entendendo nada. E a Natália olhando também, e falou: eu não sei o que aconteceu com você, Natália, de segunda-feira para cá. Aí minha esposa olhou para ele e falou: o médico aqui é o senhor, doutor. Me diga como é que você está. Ela: eu estou bem. Rafael, o que aconteceu com a sua esposa de segunda-feira para cá? Eu falei: doutor, eu não lembrava nada, a gente não lembrava de oração nenhuma. A minha esposa olhou para ele e falou assim: doutor, a única coisa que aconteceu de segunda-feira para cá é que a gente começou a orar. Aí um médico que estava ali falou assim: tira uma dúvida minha, vocês são da igreja? Eu falei: somos. Doutor Márcio, tá explicado. Se o senhor não está entendendo o que está acontecendo com essa sua paciente, eu já entendi. Todos que eu dou diagnóstico parecido como esse, tem que voltar no meu consultório com um diagnóstico totalmente ao contrário. E eu sempre pergunto: é crente? Porque não adianta você dar diagnóstico para crente. Porque eles passam a orar e muda o diagnóstico. Natália, isso aqui é você. Você está limpa. Aqui você não tinha útero, não tinha ovário, não tinha trompa. Aqui você tem útero, ovário, trompa. Para dizer que eu não vou te dar medicamento nenhum, bota esse remédio embaixo da língua e vá viver com teu marido. Você está limpa. Oração. Eu vou terminar por aqui, senão eu vou falar do problema do coração, válvula mitral aberta. Do segundo filho que eu perdi, como é que foi? 7 entradas centro cirúrgico com a minha esposa. Ora, desce essas escadas, volta para casa daqui a pouco, entendendo aonde que Deus quer se relacionar com você. Oração. Oração. Terminei.
Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, você ouviu a palavra. E se não fosse o bastante ainda, você ainda ouviu um testemunho. Porque a gente escuta a palavra assim, não, mas eu preciso de uma resposta. A resposta não está nessa palavra. E o Senhor ainda usa o homem de Deus para trazer um testemunho, para dizer que tem jeito ainda. O Deus a qual nós servimos ainda é o Deus que opera milagres. Amém? Não descanse de buscar. Eu costumo falar isso, assim, não aceite aquilo que a sociedade diz que você é. Sabe? Não aceite aquilo que digam sobre você. Não aceite coisas que coloquem você na parede se você é assim, não. Se preocupe com Deus, acha sobre o seu respeito. E busca ao Senhor, tenho certeza de uma coisa, Ele vai fazer maravilhas. Ele continua fazendo maravilhas, amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor, amém, Rafael, que Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo, amém? Fez uma troca, né, na verdade? Estarei aqui, está aqui nos ajudando, amém? Quero agradecer os irmãos que estão aqui, colaboradores, vocês são colaboradores desse trabalho. Esse trabalho ainda existe, está aqui o Culto da Laje por sua causa, amém? Deus tem preparado esse lugar, Deus tem ajudado na direção, Deus tem suprido as necessidades para que eu e você tivesse um lugar onde a gente possa sentar na segunda-feira e ouvir a sua palavra, amém? Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor Carlos por estar me dando a oportunidade de estar na direção desse trabalho com ele, amém? Obrigado, pastor, Deus abençoe. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Se é para o Senhor, pode ser melhor mesmo. Ele é digno de louvor, de toda honra e glória. Aleluia. Eu creio que a Bíblia fala que quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. E Deus tem sempre enviado um homem ou uma mulher de Deus para mencionar ao seu coração uma palavra. O segredo dessa palavra hoje traz para mim o seu coração intimidade, proximidade do próprio Deus. Quando você abre a sua boca e ora, tem dificuldade, chega diante dele, coloca diante dele, aleluia, que ele está presto a nos ouvir as nossas petições. Então, amados, que Deus nesta noite possa vir estar abençoando a sua vida, que o Espírito Santo de Deus, eu creio que nesta noite falou, se falou o meu coração, há de falar o seu também, amém, aleluia. Tome posse nesta noite. Você tem que ser ousado também diante da presença do Senhor. Você tem que acreditar. E uma das coisas que Rafael aqui falando, Rafael Belo, amém? Tem momento que a cada dia na sua vida você vai caminhando, você tem coisas que você ouve falar de alguém conta para você. Você fica admirado, você fica assim impressionado. Mas quando as coisas começam a acontecer com você, como é que fica? É aquele irmão que o irmão falou, é verdade. Se Deus fez na vida dele, se Deus fez na vida de alguém que me contou algo, e agora eu estou vendo o sobrenatural do Senhor acontecendo na minha vida. Então, amado, mas pastor, até onde você quer chegar? Toma posse, amado. Essa palavra é viva. Essa palavra tem chegado aos nossos corações, aleluia, para estimular, para crescer, para evoluir sobre a sua vida, amém? Que Deus nesta noite, amém, possa vir estar abençoando a cada um de vocês, amém? Amados, vamos colocar de pé. Desde já queria agradecer a todos que estão, amém, aleluia. Antes de nós estarmos encerrando, vem, já te vi, estamos um aniversariante aqui. Vamos estar orando rápido. Pela vida do Hélio também, que está completando hoje uma primavera, gente, na presença do Senhor. Esse jovem, amém? Meu Deus, estenda suas mãos para cá, amém? Logo após vou estar encerrando. Tem mais alguém que
fez aniversário esse mês? Vem. Glória a Deus. Tem mais alguém que fez aniversário? Tem mais alguém que fez aniversário esse mês? Não, né? Amém? Vamos estar orando, amém? Pela vida da Mário Luz, pela vida do Hélio também. Também, oh glória. Aleluia. Oramos, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Ergo a minha voz perante a Ti. Venha o Senhor apresentar a vida da Fátima. Venha o Senhor apresentar a vida, Senhor Deus, da Maria Lúcia, Pai. Venha o Senhor apresentar, Senhor, a vida, Senhor Deus, do Wellington, Senhor, que completou, Senhor, esse mês uma primavera diante da Tua presença. O Filho está fazendo hoje, Pai. Jesus, essas vidas, Senhor, aleluia, Pai, o Senhor tem concedido a eles de vir, Senhor, aleluia, Pai querido, amados, Deus da glória, a face dessa terra, não para se perder, Senhor, das coisas deste mundo, mas para que possa vencer uma bênção diante de Ti, Pai. Ah, Jesus, continua fortalecendo, sustentando, Pai. E eu creio, Senhor, que não vai ser só essa data, Pai, mas conceda outras e outras datas, Pai. É o que eu te peço em Teu nome, Jesus. Já crendo, Senhor, na vitória, Senhor, de cada um dos seus filhos amados. Não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Amém? Amados, bota a mão no teu coração, amém? Vamos estar agradecendo a Deus por esse momento, amém? Oramos ao Senhor. Jesus, graças te damos, Pai, pela Tua palavra, que nesta noite, Senhor Deus, alcançasse, Senhor, a cada coração, Senhor. Sua palavra, Senhor, ela não volta vazia, surge efeito, Pai. Que o Senhor possa, Deus, a cada dia abençoar a vida de cada um dos seus filhos amados. E saber, Senhor, que cada um deles estão saindo daqui abençoado pelo Senhor, Pai. Conduza, Senhor, a cada um deles debaixo da sua potente mão, na sua santa segurança. Dá uma noite tranquila e abençoada, Senhor, a cada um dos seus filhos amados, Pai. E o sono do justo repousar sobre cada vida. É o que nós te pedimos. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Não só hoje, mas sempre. E a igreja diz? E a igreja diz? Amém. Estenda suas mãos para cá, amém? Pronto para receber. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus na face dessa terra, que aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. E todos dizem, e todos dizem, a vitória é nossa. Se Deus é por nós, operando Deus, então ninguém pede suas bênçãos. Vira para teu irmão e fala: foi bom te ver aqui hoje, amém? Está encerrado em nome de Jesus.